queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar os nossos estudos com a disciplina de Ciências. Na aula passada nós estudamos um pouco sobre a importância do saneamento básico e entre essa importância nós estudamos sobre a água tratada. Também iniciamos uma atividade muito legal e muito importante, que hoje nós vamos dar continuidade a ela. Então você vai abrir o seu livro na página 193, onde nós temos a questão de número 3. Vamos ler? Todos os meses, Ana recebe a fatura de água. Veja abaixo a fatura que ela recebeu no início do mês de julho, referente ao consumo do mês de junho de 2020. Olha só. Então, nós vamos analisar juntos essa fatura para que possamos responder às atividades, às perguntas referentes a essa fatura, ok? Esta fatura pertence a Ana Silva Távora e é referente ao mês de junho de 2020. A leitura desta fatura foi feita dia 23 de junho de 2020. Neste mês de junho, foram consumidos 10 metros cúbicos de água, ou seja, 10 mil litros de água, de acordo com o que está mostrando nessa fatura. Outra coisa importante é que foram 30 dias de consumo, e a leitura atual correspondia ao número 1370. Olha só, se nós formos comparar o mês de junho com meses anteriores, nós vamos observar algumas diferenças. Por exemplo, se nós formos comparar com o mês de abril, mês de abril o consumo foi 16 metros cúbicos. Então, se nós compararmos o mês de abril com o mês de junho, nós vamos perceber que houve uma diminuição do consumo de água, não é? Porque no mês de junho que nós acabamos de ver, eles consumiram 10 metros cúbicos, ou seja, 10 mil litros de água. E no mês de abril, houve um consumo de 16 mil litros de água, certo? Então, aqui podemos chegar à conclusão que houve um consumo menor de água em relação ao mês de junho, de abril no caso, não é? Então, nesse outro quadro, nós temos um histórico de consumo desde 2019 até maio de 2020. De acordo com a fatura que nós acabamos de analisar, você terá 3 perguntinhas para responder em relação a essa fatura. Olha só, você tem a letra A, a letra B e a letra C na página 193. Qual é a primeira pergunta que você vai ter que responder? Quantos litros de água foram consumidos no mês de junho? Então, de acordo com o que nós analisamos, nós podemos perceber que a quantidade de água que foi consumida no mês de junho foi 10 metros cúbicos, ou seja, 10 M e um 3 em cima. Ou podemos falar também 10 mil litros de água, ok? Na letra B, pergunta o seguinte: o mês de junho tem 30 dias, ok? Com base nessa informação, quantos litros de água foram consumidas aproximadamente por dia nesse mês? Olha só, aí você vai lá na parte de quantidade de consumo e aqui tá mais ou menos 33,74. Então, quantos litros aproximadamente foram consumidos? Foram consumidas aproximadamente cerca de 333 litros de água por dia no mês de junho. Isso equivale a quantos litros, não é? A 10 mil litros durante 30 dias, certo? Que é um valor aproximado aí, não é um valor exato. Letra C. Observe o histórico de consumo de água da fatura que Ana recebeu. Houve economia de água em relação ao mês anterior? Isso também nós analisamos juntos, em relação ao aumento de consumo de água e em relação à diminuição do consumo de água. E aí você vai dizer se houve uma economia ou se houve um aumento. Como a gente analisou junto, você vai responder essa questão, ok? Depois de responder essa questão, nós vamos para a página 194, onde nós temos um novo assunto chamado tratamento de esgoto. Então, olha só,
O esgoto, ele pode prejudicar tanto os seres humanos como o meio ambiente quando ele é despejado diretamente no solo, certo? E aqui que a gente vê na imagem da página 194, é o esgoto a céu aberto em Cabrobó, Pernambuco, 2016. Quando nós jogamos um lixo a céu aberto, como mostra na imagem, ele pode prejudicar tanto nós, seres humanos, como o meio ambiente no qual está sendo jogado esse lixo. Então, vamos ler o texto da página 194. A água que utilizamos no dia a dia se mistura com detergentes, com sabão, restos de alimentos, urina, fezes, sujeiras, entre outros elementos, certo? Tudo isso junto se chama esgoto. Quando ele é gerado nas residências, ele é chamado de esgoto doméstico. Preste muita atenção, porque nós temos diferentes tipos de esgoto. O que vai diferenciar? É onde ele é produzido. Se é produzido em casa, como diz no exemplo, com o sabão, com sujeiras, com urinas, com outros tipos de elementos, ele vai ser chamado de esgoto doméstico, que é produzido nas residências, não vai esquecer disso. Então, olha só, vamos ler aqui esse texto desse pequeno desenho. O esgoto contém substâncias que podem contaminar a água e o solo, por isso ele deve ser recolhido por tubulações e encaminhado para uma estação de tratamento de esgoto, que é chamado ETE. Depois de ser tratado, o esgoto pode ser despejado em rios e mares, por exemplo. Então, para que esse esgoto não seja prejudicial à nossa saúde e ao meio ambiente, ele precisa passar por um tratamento. E é isso que nós vamos ver na página 195, a estação de tratamento de esgoto e como funcionam as suas etapas. Então, vamos ver agora um esquema simplificado que mostra as etapas de tratamento em uma estação de tratamento de esgoto. A primeira etapa é quando o esgoto doméstico chega à estação de tratamento por tubulações. Em seguida, passa por grades que retêm materiais maiores, como garrafas plásticas, pedaços de madeira e papel. Na segunda etapa, nós vamos ter o esgoto passando para a caixa de areia, que retém materiais menores que não ficaram retidos na etapa anterior, que foi a primeira etapa que acabamos de ler. Na terceira etapa, após a caixa de areia, o líquido fica em repouso no tanque de decantação primário, no qual as partículas se depositam no fundo. Na quarta etapa, nós temos a parte líquida que sai dos tanques de decantação. Ela é encaminhada para o tanque de aeração. Nessa etapa, a água é movimentada para aumentar a quantidade de ar dissolvido nela. Isso facilita o desenvolvimento de organismos microscópicos que se alimentam da matéria orgânica presente na água. Na etapa 5, a porção líquida nos tanques de aeração é encaminhada para outros tanques de decantação secundário. As impurezas que ainda restam se depositam no fundo desse tanque. E por fim, nós vamos analisar agora a etapa de número 6, onde a porção líquida que sai dos tanques de decantação não pode ser consumida pelo ser humano. No entanto, essa água é considerada menos prejudicial ao meio ambiente e geralmente é lançada em rios ou mares. Nós já estudamos um pouco sobre o esgoto doméstico, que é aquele esgoto gerado nas residências. Conhecemos também as etapas de uma estação de tratamento de esgoto. E agora nós vamos conhecer outros tipos de esgotos que existem, ok? Que é o esgoto industrial e o esgoto pluvial. Como eu disse no início do vídeo, tudo depende de onde ele é produzido, de onde ele é gerado. Então, olha só, o esgoto industrial é aquele esgoto que é gerado nas indústrias. E esse esgoto, ele tem que ter um tratamento diferente do esgoto doméstico, que foi o que a gente viu anteriormente. Já o esgoto pluvial, ele é o esgoto formado pela água da chuva. Esse sim pode ser despejado diretamente em rios e mares e não precisa de um tratamento específico, ok? Então grava aí, esgoto doméstico, esgoto industrial e esgoto pluvial, certo? De novo, esgoto doméstico,
esgoto industrial e esgoto pluvial. Qual é a palavra-chave de esgoto doméstico? Residências. Qual é a palavra-chave de esgoto industrial? Indústrias. Qual é a palavra-chave de esgoto pluvial? Chuva. Mas, professora, eu sei que nem todos os lugares existem esgoto. Isso não significa dizer que os resíduos, os lixos, eles vão ser despejados diretamente nas ruas, ok? Então, lá na página 196, nós temos um pequeno quadrinho aqui, olha só, um pequeno quadrinho com uma conversa. Vamos ler. Mamãe, o bairro onde moramos não tem rede de esgoto. Isso significa que o esgoto é lançado diretamente na rua? Não, Fábio. Os resíduos produzidos em nossa casa são armazenados nas fossas sépticas. As fossas sépticas são compostas por tanques subterrâneos revestidos. Olha só, e aí tem uma imagem mostrando como é que funcionam as fossas sépticas. Veja abaixo uma representação de fossa séptica. Número 1. No primeiro tanque, o esgoto é armazenado e os seres microscópicos começam a transformar a matéria orgânica. 2. O segundo tanque funciona como um filtro. E 3. No terceiro tanque, a porção líquida filtrada penetra no solo. Então, essa é uma opção para os lugares que não existem o esgoto, certo? Agora vamos para a página 197. Na página 197, você vai ver o título Saneamento Básico e Saúde Pública. Olha só, lembrem do conceito que nós falamos lá na aula passada sobre saneamento básico, que é um conjunto de serviços prestado à população, que serve para cuidar da nossa saúde, do nosso meio ambiente. E sem esse saneamento básico, nós podemos ficar expostos a doenças. Então, olha só, página 197. A falta de saneamento básico favorece a transmissão de muitas doenças. No bairro onde Paulo e sua família vivem, não há saneamento básico. Certo dia, a avó de Paulo o levou ao médico, pois ele estava com muita dor abdominal, diarreia e vômito. Veja a seguir. De acordo com os exames de Paulo, você está com ascaridíase, um tipo de verminose. Verminose é o nome dado a um grupo de doenças causadas por vermes. Elas podem ser adquiridas pela ingestão de água e de alimentos contaminados com os ovos desses seres vivos. Olha só. Então, em um lugar que não existe saneamento básico, nós estamos seriamente correndo o risco de ficar doentes, expostos a doenças. Porque se não tem água tratada, nós temos que beber de alguma forma água e acabamos tomando água que não está sendo tratada e ela pode estar contaminada e, consequentemente, nós podemos pegar alguma doença. Os vermes geralmente vivem e se reproduzem no intestino de outros animais, como os seres humanos. Os ovos dos vermes são eliminados no corpo do ser humano com as fezes e podem contaminar a água, o solo e os alimentos. A ingestão de água e de alimentos contaminados com fezes pode causar verminoses, como a ascaridíase, que é o caso da doença de Paulo. Olha só. E aqui no cantinho mostra como é que é essa verme. A ascaridíase é causada pelo verme Ascaris lumbricoides. Olha só como é que é. Então, por isso, tem que ter saneamento básico onde nós vivemos. Na página 198, você vai observar outros vermes, certo? Que são causados também pela ingestão de água contaminada ou de alimentos contaminados, certo? Olha só. Além das verminoses, outras doenças estão relacionadas à ingestão de água e de alimentos contaminados, como as causadas por protozoários e bactérias que vivem no intestino humano. Olha só. A primeira imagem mostra um protozoário Giardia lamblia, imagem obtida por microscópio, colorizada em computador e ampliada cerca de 4.000 vezes. A segunda é uma bactéria Vibrio cholerae, imagem obtida por microscópio, colorizada em computador e ampliada cerca de 6.000 vezes. Então, nessa imagem aqui mostra alguns protozoários que são causados também pela ingestão de água e alimentos contaminados. E aí, embaixo, nós temos um texto muito importante. Afinal,
Como podemos prevenir essas e outras doenças relacionadas à falta de saneamento básico? Você sabe? De maneira geral, além do acesso ao saneamento básico, é preciso ter alguns cuidados com a alimentação e com a higiene do corpo. Veja a seguir alguns desses cuidados. Olha só, tem listado aqui alguns deles. Ingerir somente água potável, realizar o tratamento caseiro da água que chega na residência, lavar as mãos antes das refeições e após usar o banheiro, lavar bem os alimentos antes de ingeri-los. Olha só, então você também colabora para essa saúde que você tem que ter. Por quê? Não adianta você ter o saneamento básico no seu bairro, na sua cidade, se você também não cuida da sua saúde. Se você não lava os alimentos antes de ingerir, se você não lava a sua mão antes de ingerir. Então, é preciso também fazer a nossa parte. A página 199 e 200 será o seu dever de casa, ok? Então, vamos analisar juntos. Questão de número 1. As imagens a seguir representam as etapas de tratamento de esgoto. Então, olha só, de acordo com o que nós vimos agora na imagem, você vai apenas numerar a ordem dessas etapas, ok? Que é o que eu comando da letra A. Enumere as imagens de 1 a 5 na ordem em que ocorrem as etapas de tratamento de esgoto. B. Escreva a letra anterior a cada uma das letras apresentadas, seguindo a ordem alfabética e descubra uma palavra secreta. Então, nós temos aí a letra M, a letra P, a letra E e a letra P, de novo. Então, quem vem antes do M? Aí você vai colocar. Quem vem antes do P? Vai colocar. Quem vem antes do E? Vai colocar aqui. E quem vem antes do P, você vai colocar aqui e vai formar uma palavrinha. Complete o texto abaixo corretamente utilizando a palavra secreta e as informações no item A. No tanque de aeração identificado com o número... Qual desses aqui é o tanque de areação? Aí você vai colocar aqui o número bonitinho. Ocorre a transformação da matéria orgânica presente no esgoto. Como resultado desse processo, forma-se um material rico em nutrientes chamado... Esse espaço aqui vai ser o nome que você vai descobrir aqui, o qual pode ser usado como adubo em plantações. Vamos para a página 200. Na página 200 você tem uma manchete que você vai ler. Principal causa de poluição da água. Falta de coleta de esgoto atinge 83% dos alagoanos e ameaça a saúde e turismo. E aí você tem as perguntas. Letra A. Quais são as 3 principais consequências da falta de coleta de esgoto no estado de Alagoas, de acordo com a manchete? E aí você vai colocar aqui. Essa informação está tudo nessa manchete. Você não vai fazer a letra B, nós vamos pular e vamos para a questão de número 3. Organize as letras seguindo a ordem numérica crescente e descubra o nome de uma doença diretamente relacionada à falta de saneamento básico. Então, você tem todas as letras e os números embaralhados. Você vai colocar por ordem. Por exemplo, qual é a letra que corresponde ao número 1? Aí você vai colocar no primeiro quadradinho. Qual é a letra que corresponde ao número 2? Vai colocar no segundo quadradinho. E assim você vai fazer em ordem crescente todas as letrinhas aqui correspondentes aos números, certo? Lembrando que o número vai de 1 até o número 12. Então, você vai organizar de forma crescente. Número 1, número 2, número 3, número 4 e assim sucessivamente, certo? Próxima pergunta. Faça uma pesquisa sobre essa doença e complete corretamente a ficha a seguir. Esse nome que você vai descobrir aqui é uma doença, certo? Diretamente relacionada à falta de saneamento básico. E aí, descobrir o nome da doença, você vai fazer uma pesquisa e vai preencher corretamente aqui o quadro. Olha só. Agente causador da doença, como é feita a transmissão, quais são os sintomas e quais são as prevenções que podemos tomar para evitar essa doença. Então, com essa atividade, nós encerramos a nossa aula de hoje de ciências. Espero que vocês tenham gostado, aprendido. Então, agora é hora de fazer a sua lição de casa, ok? Bons estudos e tchau, tchau!